Olá, meu nome é Tânia, eu sou pastora do Ministério Apostólico Aliança e quero nessa noite compartilhar com você um estudo que fala acerca do caráter cristão. É a lição de número 1 da revista Colunas do Caráter do Cristão. Então vamos lá. Texto áureo. Quem anda em sinceridade anda seguro. Isso está lá em Provérbios 10, versículo de número 9. Antes de começar a nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Para você mesmo aí por detrás dessa telinha. Você acha que o caráter nós nascemos com ele ou você acha que nós adquirimos o caráter com o passar do tempo? Você sabe me responder? Não? Então fica comigo até o final desta aula que com certeza você aprenderá um pouquinho mais acerca do caráter. Palavra introdutória. É comum a gente ouvir nos dias atuais que estamos precisando de referenciais dignos de serem imitados. Vivemos num mundo de crise moral, sem precedentes, com reflexo dentro e fora dos portões da igreja. Por esta causa, torna-se urgente a busca de um avivamento pela palavra, que resulta na reconstrução do caráter do homem sobre as bases sólidas. A lição de hoje está baseada em 3 textos bíblicos. O primeiro está lá em Daniel, capítulo 6, do 3 até o 4. O segundo texto é Jó 1, versículo 8. E também 1 Samuel 12, do 2 até o 3. Acompanhe comigo aí, na sua Bíblia. Em Daniel 6, versículo 3 e 4, diz assim: Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes. Se distinguiu, o que significa isso? Daniel se destacou entre os príncipes e presidentes. E por que ele se destacou? Acompanhe comigo aí na sua leitura. Porque nele havia um espírito excelente. Que espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus que habita naquele que obedece a sua palavra. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Ou seja, a palavra do Senhor diz que nós devemos ser irrepreensíveis perante Deus e perante os homens. E como nós vamos falar acerca do caráter, é exatamente o que esse texto de Daniel diz, que ele foi encontrado fiel, irrepreensível. Agora o próximo texto, que está lá em Jó 1, versículo 8, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Quem dera, né, o Senhor Jesus falar de mim e de você da mesma maneira que ele falou de Jó. Que ele possa, em nome de Jesus, dar bom testemunho a nosso respeito. E o terceiro texto, que está lá em Samuel 12, o 2 e o 3, que diz assim: Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até hoje. Ou seja, o caráter dele se permaneceu íntegro, constante. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem tomei o boi, a quem tomei o jumento e a quem defraudei, a quem tenho oprimido e de cuja mão tenho tomado presente e com ele encobri os meus olhos e
vô-lo restituirei. Será que nós temos defraudado alguém? Será que alguém tem alguma demanda para apresentar a nosso respeito? É isso que Samuel está dizendo aqui nesse texto. Então, dentro dessa lição, nós vamos dar início aí ao primeiro tópico, que vai dizer o que é caráter e como ele se manifesta. Acompanhe comigo aí na tela da sua TV ou na tela do seu computador. O que é caráter, então? Eu comecei a lição de hoje te fazendo essa pergunta, você lembra? Eu te perguntei, será que nós nascemos com o caráter formado ou será que ele vai se formando com o passar do tempo? Então, aí na sua tela está a resposta, que diz assim: caráter é o conjunto de hábitos adquiridos ou desenvolvidos ao longo do tempo, que define o que é a pessoa. Então, nós não nascemos com o nosso caráter formado. O caráter ele vai se moldar de acordo com os hábitos que nós formos adquirindo, né? Que nós formos desenvolvendo ao longo do tempo. Então, o lugar onde a gente vive, as pessoas com que a gente se relaciona, podem interferir sim em nosso caráter. Fique atento às companhias. Reputação. O que é então reputação? Reputação é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito. Não quer dizer que aquilo que elas pensam seja aquilo que você é. Uma das causas dos escândalos em nossos dias é que o fazer e o ter têm se tornado mais importante do que ser. Vou repetir porque é de extrema importância essa frase. Preste bastante atenção. Uma das causas dos escândalos em nossos dias é o que fazer e o ter tem se tornado mais importante do que o ser tal, ou seja, o nosso caráter. Lembre-se, o fazer sem preocupação com o ser vai gerar escândalos. Por isso, Jesus falou do que acontecerá no dia do acerto de contas. Então, você vai ler lá na sua casa depois, Mateus 7, do 22 ao 23. Dentro da lição 1, vai estar falando como que o caráter se manifesta e as maneiras das quais o caráter se expressa. Então, como se manifesta e como se expressa. Nós vamos falar depois, pausadamente, sobre cada um desses subtópicos. Como ele se manifesta? Através dos valores, através das motivações, das atitudes e das ações demonstradas. E como o nosso caráter ele se expressa? Através da nossa forma de pensar, através do nosso estilo de vida e também através da nossa conduta. Então vamos falar primeiro aí a respeito de como o nosso caráter se manifesta. O caráter se manifesta de 4 formas diferentes. Através dos valores, o código de valores que cada pessoa escolhe como bússola orientadora da sua vida moral determina a qualidade do seu caráter. Então, repetindo, o código de valores que cada pessoa escolhe como bússola orientadora da sua vida moral determina a qualidade do seu caráter. 2. Através das motivações. Mais importante do que aquilo que o homem faz é o motivo por detrás das suas ações. Então, o que tem motivado você a exercer o seu ministério? Então, o que é mais importante é o que tem te motivado. É agradar a Deus? É agradar os homens? Então, está aqui o motivo para você refletir. 3. Através das nossas atitudes. O caráter dá direção para as nossas atitudes, sejam elas positivas ou negativas. Ações demonstradas. As ações revelam quem somos.
não é possível separar o caráter das ações de uma pessoa. As ações do cristão precisam respaldar as suas palavras. Pelo contrário, não será possível construir confiança por causa da incoerência com o que se fala daquilo que você vive. Então é exatamente isso. Não adianta eu falar que sou e minhas atitudes demonstrar aquilo que eu não sou, porque o meu caráter ele vai se manifestar através das minhas ações. E se eu fingir ser uma pessoa que eu não sou, com o tempo o que vai acontecer? As pessoas vão perceber, né? Porque a gente não consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então vamos aí para o 1.2. Vamos aprender agora as maneiras das quais o caráter se expressa. Primeiro, através da nossa forma de pensar. O que você pensa é o que você faz. O que você faz revela quem você é. Forte isso, né? Então, vou ler novamente. O que você pensa é o que você faz. E o que você faz revela quem você é. Através do estilo de vida. O seu caráter determina o seu estilo de vida. Através da conduta. O seu caráter define a sua conduta. Algumas perguntas aí para sua reflexão. Se você tivesse certeza absoluta de que nunca seria pego e que ninguém ficaria sabendo, você desviaria o dinheiro da empresa que você trabalha? É uma pergunta aí para você refletir. Segunda pergunta: você colaria no exame de vestibular? Terceira pergunta: iria para o motel a fim de praticar o adultério? Quarta pergunta: visitaria um site pornográfico? Quinta pergunta: subornaria um policial rodoviário a fim de escapar de uma multa? Sexta pergunta: ficaria com o troco a mais que lhe deram no banco? Lembre-se, você é aquilo que faz quando ninguém está observando. Agora nós vamos para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, que vai falar acerca de caráter versus talentos. Está aparecendo aí na sua telinha. Será que caráter é a mesma coisa do que talento? Vamos ver. Se o caráter é o alicerce da construção que ninguém vê, o talento é tudo aquilo que fica exposto. Ou seja, o caráter nós até conseguimos esconder ele por um determinado tempo, mas depois ele vai se manifestar através das nossas ações. Agora, o talento não tem como a gente esconder, porque ele fica exposto. Ele é admirado por todos aqueles que vê. Não só admirado, mas também julgado. Vejamos então por que o talento depende de profundidade de caráter. Talento é um dom, caráter é uma escolha. Quando o caráter não suporta o peso do talento, e o caráter do cristão deve suportar o peso do talento. O caráter protege o talento. O caráter garante sucesso duradouro. O caráter dá resistência ao tempo de provação. Então, agora nós vamos ver cada um desses subtópicos. Começando por talento é um dom. Se é um dom, é Deus que nos dá. E se é Deus que nos dá, ninguém pode nos roubar. Amém? Então, vamos lá. A vida não permite que tenhamos controle em determinadas coisas. Por exemplo, ninguém escolhe os pais que gostaria de ter. Ninguém escolhe o local ou as condições do seu nascimento e crescimento. Assim, também não podemos selecionar
os nossos talentos e o nosso QI, ou seja, o quociente de inteligência. Nós já nascemos com eles. 2.2. Caráter é uma escolha. Diferente do talento, o caráter é formado a partir do ambiente onde vivemos, das pessoas com o qual aprendemos, das influências que sofremos e principalmente das escolhas que fazemos. Eu vou repetir porque é muito importante, preste bastante atenção. Caráter é uma escolha, é diferente de talento, porque o talento nós nascemos com ele. O caráter nós vamos adquirir de acordo com a maneira que a gente escolhe viver. Então, diferente do talento, o caráter é formado a partir do ambiente onde nós vivemos, das pessoas com as quais aprendemos, das influências que sofremos e principalmente das escolhas que nós fazemos. 2.3. Quando o caráter não suporta o peso do talento. Você conhece a história de alguma pessoa que, apesar de talentosa, teve um fim trágico porque faltou profundidade de caráter? Um grande projeto de vida exige muito investimento na sua fundação. É como aquela passagem que a gente conhece que fala acerca de construir uma casa sobre a rocha ou construir uma casa sobre a areia. Quando a gente constrói a casa sobre a rocha, ela está firmada. Nada pode abalar, pode vir os ventos, a chuva, ela vai permanecer de pé. Mas se a gente constrói em cima da areia, vindo a tempestade, ela logo vai cair. A mesma coisa acontece com o nosso caráter. No caráter, pelo contrário, a casa cai e o prejuízo é muito grande. O caráter do cristão deve suportar o peso do talento, é o 2.4. O cristão deve fazer jus ao que o Senhor lhe oferece. É o que diz a parábola registrada em Mateus 25, do 14 ao 28. O caráter protege o talento. Pessoas com profundidade de caráter reconhecem o valor dos outros nas suas conquistas. Não deixam se dominar pelo excesso de autoconfiança. Nunca utilizam atalhos para tirar vantagens e vivem conscientes de que Deus é a razão do seu sucesso. O caráter, então, ele tem que proteger o seu talento. Se você não tem caráter, você vai achar que tudo que você conquista é mérito seu. Agora, se você tem caráter, você vai saber que você só conquistou pela graça e misericórdia de Deus. 2.4.2. Caráter garante o sucesso duradouro. Alguém afirmou que é mais fácil chegar ao topo da pirâmide do sucesso do que se manter lá. A duração do sucesso na vida de uma pessoa depende da profundidade do seu caráter. 2.4.3. O caráter dá resistência ao tempo de provação. Um dos homens que mais experimentou o sofrimento no Antigo Testamento foi Jó. A força de Jó para resistir às provas pelas quais passou estava em seu caráter. Não adianta a gente ser uma coisa quando tudo vai bem e ser outra quando tudo vai mal. Nós não podemos ser semelhantes à onda do mar, né? Que é inconstante, ora está bem, ora está mal, ora glorifica a Deus, ora não glorifica a Deus. Isso não é ter um bom caráter. E Jó mostra aqui para nós um exemplo de caráter que, mesmo na bonança, mesmo ali no fundo do poço, ele permaneceu fiel ao seu Deus. Então, aqui nós concluímos o tópico de número 2 e vamos então estar passando para o tópico de número 3, que vai nos convidar a fazer uma avaliação do nosso caráter. Você está preparado?
Pergunte aí para quem está do seu lado. Está preparado para fazer uma autoavaliação? Então vamos lá. A maneira mais eficaz para fazer uma autoavaliação é perguntando para si mesmo e para os outros. Então vejamos 8 perguntas que precisamos fazer com frequência a nós mesmos para avaliar o nosso próprio caráter. Pergunta de número 1. Qual o meu conceito diante dos de fora da igreja? O que as pessoas que estão fora da igreja dizem a meu respeito? Pergunta de número 2. Qual o meu conceito diante da igreja? O que os meus irmãos em Cristo pensam sobre mim? Qual o meu conceito diante da minha família? Agora é a família. Se você perguntar qual que é a sua visão, o que você pensa ao meu respeito, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu primo, para o seu tio, eles te veem como um homem de Deus? Eles te veem como uma mulher de Deus? Quarta pergunta. Qual o conceito diante do meu líder? Você que faz parte do louvor, da dança, do diaconato, do corpo de obreiros, da intercessão, do administrativo, da escolinha, independente da área que você atua, o que o seu líder, que o pastor, o que a pastora pensa a seu respeito. Qual o meu conceito diante dos companheiros de trabalho? Essa é muito séria. Os seus companheiros de trabalho sabem que você é cristão? Sabe que você crê em Cristo? Que você é um pregador? Que você é uma pregadora? É um ministro do Senhor? Sexta pergunta. Qual o conceito diante do meu cônjuge? Você tem sido um bom marido? Você tem sido uma boa esposa? O que o seu esposo tem falado de você para os seus amigos? O que a sua esposa tem falado de você para suas amigas? Sétima pergunta. Qual o meu conceito diante do diabo? O que o diabo tem argumentado a Deus a seu respeito? E a oitava pergunta. E Deus? O que Deus tem falado a seu respeito? Então agora vamos ver pausadamente cada um desses subtópicos. E depois nós vamos para o capítulo 4. Então, primeiro, qual o conceito diante dos de fora da igreja? Estou levando a sério os meus compromissos, os compromissos que eu assumo? Pago as minhas contas no prazo certo? Zelo pela integridade do meu nome? Posso comprar em qualquer lugar porque eu tenho crédito? 3.2. Qual o meu conceito diante da igreja? Como a igreja me vê? Sou disciplinado quanto aos horários? Relaciono-me com o sexo oposto com respeito? Sou fiel nos dízimos e nas ofertas? 3.3. Qual o meu conceito diante da minha família? É na vida em família que o cristão revela o substrato do seu caráter. A minha família dá bom testemunho ao meu respeito? Os meus pais percebem traços de caráter de Cristo em mim? O meu testemunho está contribuindo para as conversões daqueles que não são salvos para minha família? Quarta pergunta. Qual o meu conceito diante do meu líder? Tenho sido um funcionário disciplinado na empresa? Eu dei exemplos do ministério, mas também tem essa questão profissional. Tenho feito com excelência o meu trabalho? Faço sempre além do que me pedem? Quinta pergunta. Qual o meu conceito diante dos companheiros de trabalho? No convívio diário com os meus companheiros de trabalho, trato todos com respeito e cortesia? Tenho procurado ser uma pessoa agradável? Tenho buscado ser leal com os meus companheiros de trabalho? Sexta pergunta. Qual o meu conceito diante do meu cônjuge?
Depois de Deus, quem mais nos conhece é o nosso cônjuge. É muito bom quando a esposa pode dizer do marido o que a esposa do discípulo profeta Eliseu disse do seu esposo. Vai lá em 2 Reis 4, 1, parte B, que você vai saber. Qual o meu conceito diante do diabo? O diabo deu testemunho de Paulo para os filhos de Cefas. Está lá em Atos 19, 15. No mundo espiritual, o que o maligno está dizendo a meu respeito? Quando os filhos de Cefas tentam expulsar um demônio no nome de Paulo, o diabo fala: Paulo eu conheço, Jesus também. Mas e vocês, quem são? Será que o diabo te conhece? 8. Qual o meu conceito diante de Deus? Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Se houvesse outro encontro entre Deus e Satanás, dessa vez para falar sobre mim, sobre você, o que Deus teria para falar a Satanás a nosso respeito? Forte, né? Então pensa aí nessas perguntas, mas enquanto isso, então vamos para o nosso próximo tópico, de número 4, que diz: o que é necessário para melhorar o meu caráter? Fique tranquilo, como o caráter é algo que nós adquirimos com o passar do tempo, ainda há uma saída para mim e para você. Para que o cristão possa melhorar o seu caráter, são necessários alguns pontos fundamentais. Que pontos são esses? Procure descobrir as suas falhas. Não negocie princípios. Lembre-se de que Deus busca em seus filhos a qualidade de um caráter sólido. Conclusão: dentre os homens que deixaram seus nomes nos anais da história por causa do seu caráter, podemos citar Gandhi, líder da Índia. Segundo ele, existem 7 coisas que podem destruir. A consciência nos ensina que os fins e os meios são inseparáveis. Os fins justificam os meios. Então, o que pode destruir o homem? Riqueza sem trabalho, prazer sem consciência, conhecimento sem caráter, comércio sem moralidade, ciência sem humanidade, adoração sem sacrifício, política sem princípios. Veja como cada uma representa o fim atingido mediante aos meios sem princípios. Um homem com deformidades de caráter não consegue construir uma história digna de ser contada. Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.